gostaria de ler com a igreja, e eu não quero que você se coloque de pé, não. Eu vou só pedir para a mídia colocar Esther 6, de 1 a 14. Mas... Então, o que eu queria te pedir? A gente vai ler responsivamente, tá bom? Então, eu vou ler um, aí você vai ficar atento, vou ter que ler o outro. Tá bom? Assim? Então, vamos lá. Pode ficar sentadinho, mas responsiva, tá bom? É sempre ímpar, par, até a gente terminar de 1 a 14, é todo o capítulo. Vamos lá. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Queridos, eu quero que você preste atenção, eu queria que você repetisse só essa partezinha aqui, de toda essa leitura que não é a sua vez, né? Repita assim comigo: naquela noite o rei não pôde dormir. Amém. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe fizeram, nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. E lhe disseram: Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Agora eu gostaria de ler também o Salmo 90, 12. E diz assim o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Queridos, o tema dessa mensagem é porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Quando nós falamos sobre essa história, e eu gostaria muito de pensar com você também, para que você hoje possa estar pensando assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. É porque nem sempre você vai ter todas as respostas. Nem sempre nas circunstâncias você vai ver Deus agir assim exatamente na hora que você espera. Nem sempre, queridos, nem sempre você vai entender exatamente o que está acontecendo com você. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe esse povo? Esse povo que nós estamos falando aqui, na qual nós lemos lá Esther 6, de 1 a 14. Eles viveram, queridos, 400 anos cativos no Egito. Depois que eles saíram do Egito, só para vocês terem uma ideia, foram guerras em cima de guerras, tentando destruir o povo judeu. Não é simples, não foi fácil isso para eles. Desde o ano 70 até 1948, a tentativa foi de fazê-los desaparecer. Eu estive em Israel e a última vez que eu estive, eu vi o Museu do Holocausto. E a tentativa do mundo é dizer: isso foi mentira.
Mas eles fizeram o museu exatamente para dizer assim, isso não foi mentira. Só para vocês terem uma ideia, eles acabaram novamente de serem mortos por pessoas terroristas, e o mundo diz assim, não é bem assim não. E nós vemos a todo momento, até 1948, o povo judeu, ele tenta se estabelecer como nação. Não foi fácil, e não é fácil até agora para o povo judeu. E aqui, queridos, o que nós estamos vendo, quando nós falamos sobre essa história, quando nós falamos sobre esse período, quando nós falamos de Esther, Esther é o único livro que não fala sobre Deus, não fala Deus, fala de pessoas tementes a Deus, mas não fala o nome de Deus. E é muito interessante porque nós temos aqui um rei, porque houve uma invasão, o povo mais uma vez ficou cativo, e quando Mordecai e Esther entram nessa história, foi porque o rei estava fazendo um banquete, e ele mandou chamar a rainha Vasti, a sua esposa, ela não quis ir, ele pediu conselhos e falaram, arrume outra mulher, porque senão nós seremos envergonhados. E aí ele foi, ele juntou mais de 400 meninas virgens que se tornaram concubinas, mas para a glória do nome de Jesus, porque Deus tinha um plano, Esther foi a escolhida rainha. Aquelas meninas que ficaram ali, elas podiam ser chamadas pelo rei, mas elas estavam ali enclausuradas e elas não podiam fazer mais nada da vida delas. O que acontece, queridos, é que esse episódio todo acontece e aí chega nessa história. Esther já tinha 5 anos como rainha, e quando acontece um dia em que Amã é colocado como o principal do rei, e Amã era um homem mau, mas o rei falou para ele assim, olha, todo mundo vai ter que te reverenciar também, Amã. Só que Mordecai não se dobrava a homens, só se dobrava ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. E o que aconteceu foi que Amã ficou com muita raiva de Mordecai. E aí ele falou assim, aí descobriu que ele era judeu. Ah, é judeu? Vou mandar todo mundo. Ah, é judeu? Então todo mundo vai morrer. Não é só Mordecai, não. E aí ele foi ao rei, ele vai passar por cima de você. E eu quero mandar matar todos eles. E eu quero dizer que tudo que era deles vai passar para o seu tesouro. E aí o rei falou assim, tá bom, não investigou, simplesmente falou, tá bom, toma o anel. Decretou. E aí o decreto foi, daqui a um ano, vocês vão, todo persa, vai estar indo nas casas dos judeus, e eles não vão poder se defender. E eles vão morrer, vão ser mortos, e todo mundo vai pegar o tesouro deles e vai botar aqui para o rei. Só que teve um dia que Amã, ele passou perto de Mordecai, e ele estava muito chateado, porque Mordecai mais uma vez não quis se curvar a ele. Aí falou com a esposa, reclamou lá com a esposa, ele falou assim, faz o seguinte, não espera, para esse aí você não espera não, mata logo. Aí ele falou assim, tá bom, esposa, faz uma forca de 25 metros, para todo mundo ver, não só para matar não, é para humilhar também. Aí ele foi,
mandou fazer a forca. Só que nesse dia, quando ele foi lá pedir ao rei a cabeça de Mordecai, o que aconteceu? Aí entra a nossa história. O rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu dormir. Você pode repetir comigo? O rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu dormir, queridos. E foi muito interessante porque antes disso, Mordecai, ele ficou sabendo do decreto e ele mandou avisar a Ester. E Ester falou assim, mas eu não posso, já tem um mês que eu não entro na presença do rei. Aí ele falou assim, não se iluda, porque não foi. Será que não foi por causa disso que você foi colocada como rainha? Será que não foi por causa disso que você está aqui como rainha? Eu queria que abrisse aqui Ester 6,14, para a gente reler essa palavra, que diz assim, falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. O que aconteceu foi que eles fizeram a oração de 3 dias e jejum. Eles estavam ali pedindo a Deus que desse uma estratégia, uma direção através do jejum e da oração. E o que aconteceu foi que quando Amã chegou ao palácio para pedir a cabeça de Mordecai, o que aconteceu foi que o rei não pôde dormir. E aí entra a nossa história. O rei não pôde dormir, queridos. O rei não pôde dormir e ele falou assim, eu queria ler alguma coisa. Ele poderia ter falado assim, eu quero uma concubina, eu quero um vinho, mas ele falou assim, eu quero ler alguma coisa. Só que ele pediu para ler, e o que eles pegaram? Eles pegaram o livro em que tinha exatamente a história de Mordecai. O que eles pegaram? Eles abriram exatamente na história de Mordecai. Eu quero colocar isso para você, queridos, porque muitas vezes nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo e como elas estão acontecendo. Mas eu quero te dizer que nada fica em oculto aos olhos do Senhor. Quando Mordecai, ele, na verdade, estava escrito lá, o que estava escrito era porque ele tinha feito um feito memorável. Ele tinha, na verdade, revelado ao rei que 2 eunucos da guarda queriam matá-lo. Só que naquele tempo o rei não fez nada. E muitas vezes você não entende porque você está fazendo coisas que pode estar sendo benefício para alguém e não acontece nada. Por que não está acontecendo? Mas Mordecai, ele não deixou a sua posição. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E quando ele, queridos, simplesmente se conservou, eu fiz, o rei não fez nada, tudo bem. Às vezes nós ficamos assim querendo ser vistos. Às vezes nós queremos que as posições sejam aquelas que nós entendemos, não é que nós não mereçamos, é porque Deus tem o tempo para fazer. E é muito interessante, queridos, porque naquela noite o rei não pôde dormir. O rei não pôde dormir. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mordecai, quando viu o perigo, ele começou a jejuar por uma ordem da rainha. Eles jejuaram durante 3 dias. O que você tem feito diante da sua luta? Você tem jejuado e orado? Você tem buscado aquele que pode fazer tudo por você? Eu quero dizer para você, queridos, que eles se posicionaram sim, mas foi uma posição espiritual.
Foi algo que eles fizeram para mudar as circunstâncias espiritualmente. E eu quero profetizar na sua vida que você entende isso. Você está sentindo que você está na posição errada, que não está na hora de Deus te honrar. Eu quero dizer para você isso. É Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. E o que aconteceu, queridos, nesse momento, é que quando Amã chegou lá, que foi o que nós lemos, para pedir o enforcamento de Mordecai, o rei tinha acabado de ler. E ele perguntou assim: o que fizeram com Mordecai? Qual foi a honra que deram a ele? Fizeram nada não, rei. Fizeram nada não. E naquele momento o rei falou assim, aí quem está lá no pátio? Amã. Amã, o que a gente tem que fazer com a pessoa a quem o rei deseja honrar? Olha só, Amã tinha acabado de ser convidado para um banquete. Ele tinha ido no banquete. Ele estava todo prosa. Ele estava se achando. Acabei de vir de um banquete, a rainha me tratou muito bem, eu estou tudo, não estou prosa. Só que naquele momento, ele estava achando que era ele. Aí ele falou assim, aquele que o rei deseja honrar, que se coloque a coroa na cabeça, que se coloque a túnica, que se coloque ele em cima do cavalo, e todos digam, toda Suzã diga, isso que se faz aquele que o rei deseja honrar. Queridos, o que aconteceu? Que ele falou assim, tá bom, então você vai lá, pega Mordecai e faz exatamente isso, que nada que você disse seja retirado. Queridos, o que aconteceu foi que, naquele momento, fez tudo isso. Ele viu que a forca estava preparada. E ele chegou em casa transtornado. E ele chegou falando para a esposa, ele falou assim, se ele é judeu, e se isso aconteceu, tudo isso, você hoje não vai dar bom para você. E o que aconteceu, queridos, é que logo, imediatamente ele chegou em casa, alguém pediu para ele chegar lá. E o que aconteceu é que ele pediu para ele voltar, porque a rainha queria falar com ele. E aí, o que aconteceu, queridos, é que, pode abrir aí, Esther 7, 8 e 9. O que aconteceu foi que ele chegou no banquete e Esther revelou o que estava acontecendo. E aí diz assim, 8 e 9, tá? Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim? Na minha casa, tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto da casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. O que eu quero colocar aqui nessa parte é que a rainha, ela disse para o rei, que Amã queria matar todos os judeus. E quando o rei ele escuta essa palavra, ele vai para o jardim, Amã ficou desesperado. Ele vai atrás da rainha e essa palavra diz que ele caiu na cama por cima dela. Quando ele cai por cima dela, o rei vem e fala assim, como assim você está nessa posição? O que você quer mais? E aí manda ele ser enforcado exatamente na forca que ele preparou. Queridos, Deus muda a história. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será
para sempre. Ele está olhando para você. Deus está presente em todo lugar. A mão de Deus está presente na sua vida hoje. Ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está presente na sua vida. Está demorando, Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Seja como Mordecai. Seja paciente, ore, jejue. Peça a Deus o livramento. Mas não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de acreditar que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, ainda que você não esteja vendo. O Senhor está com você. No Novo Testamento existe um versículo que fala, é como se fosse a essência da providência de Deus no Novo Testamento. E está lá em Romanos 8, 28, eu gostaria de ler com você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O rei não conseguiu dormir. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam, aleluia. Mesmo que você não esteja vendo, não significa que Ele não está presente. E eu gostaria de trazer 5 aplicações dessa história, mas eu quero, em nome de Jesus, te dizer assim, que você possa se abrir àquilo que o Espírito Santo tem para você hoje. Que a sua mente esteja aberta para receber aquilo mediante essa história. Depois vai lá, seja como os bereanos, vai lá e lê todo o capítulo de Esther, 10 capítulos. Mas eu quero te contar essa história porque eu quero dizer em nome de Jesus que Deus olha para você. Que Ele está no controle da tua história e mesmo que você esteja se sentindo inseguro, existem recursos para você. É para orar mesmo, é para jejuar mesmo, é para buscar mesmo, é para se humilhar mesmo. Deus quer falar para você que Ele nunca chegou atrasado. Ele nunca vai chegar atrasado. A hora do Senhor é perfeita, queridos. A hora do Senhor é perfeita. A primeira aplicação que eu tenho dessa história é que eu não falei isso para você, mas Esther era uma órfã. Eu não falei isso para você, mas Mordecai foi o tio que criou, primo, que criou Hadassah. O nome Mordecai significa guerreiro. Deus preparou um guerreiro para Esther. E Deus manda te dizer ainda que você se sinta desamparado, que você se sinta solitário nas circunstâncias que você vive. Deus prepara um guerreiro para você. Seja forte, seja corajoso. Porque a sua luta, ainda que você se sinta um desamparado, uma desamparada, mesmo que você não veja, que você não perceba, Deus está do teu lado te protegendo. Os anjos do Senhor estão do teu lado te protegendo. Ah, queridos, Deus ficou do lado dela. Deus ficou do lado de Hadassah, que se tornou Esther. Ela estava lá. Deus estava lá. E eu quero que você possa entender que mesmo que você não se sinta amparado diante das circunstâncias que você vive, de um relacionamento, de uma falta de dinheiro, de uma saúde debilitada, está com você. Deus está ao teu lado. A segunda aplicação desse texto, a primeira é que você não é desamparado, amém? Pode repetir comigo, eu não sou desamparado. Não, você não é desamparado. Em nome de Jesus. A segunda aplicação do texto é que ela foi colocada à posição de rainha, mas ela não deixou de ouvir o conselho. Ela foi humilde mesmo estando na posição que ela estava. Queridos, é muito importante que nós possamos perceber isso. Ela
foi considerada uma mulher que mudou a história, porque ela foi humilde o suficiente, mesmo estando na posição que ela estava, para acolher conselhos. Isso é muito profundo, porque a coroa não subiu na cabeça dela. Tem um ditado que diz que você quer conhecer a pessoa, dá poder para ela, né? Mas eu quero profetizar que nós temos um coração humilde, para entender que Deus está no controle da nossa história e que os humildes, Ele honra, né? Bem-aventurados humildes. Queridos, a terceira aplicação é que Mordecai estava no lugar certo e na hora certa. Ele não foi honrado naquele momento, como falei. Ele falou e ele continuou na mesma posição que ele estava. Ele não estava pedindo honra para o rei. Ele continuou na mesma posição que ele estava, humilde. Ali, foi para isso que eu vim? Então é aqui que eu vou ficar. Só que Deus tinha já escrito nos seus planos, porque Ele conhece todas as coisas, queridas. E aí o que aconteceu foi que, mesmo ele não estando reclamando da posição, você vai precisar o quê? Sabe de quê? Acreditar que o Senhor vai chegar na hora certa na sua vida. Que você tem que confiar no Senhor, que Deus tem o melhor para você. Ah, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que eu possa alcançar coração sábio. Será que você pode falar isso? Senhor, eu não quero ser soberbo, eu não quero, diante das dificuldades ou das injustiças, achar que eu estou com tudo e não estou próximo. Eu quero ser humilde, Senhor. Mesmo quando eu me sinta desvalorizado. Ah, queridos, Deus está falando assim, eu não esqueci de você. Isso tudo está no meu controle. Isso tudo está no meu controle. A quarta explicação, a penúltima aplicação. Sabe aquilo que você faz, que você agradou o Senhor? Tudo está registrado. Sabe, no livro do rei, tudo o que você fez que agradou, nada passa despercebido aos olhos do Pai. Nada, tudo que você escolheu em obediência, em fazer para Deus, está escrito no livro do rei. Não desanima de fazer o bem, não. Um dia Deus vai te honrar por isso. Mesmo que você não esteja entendendo nada, Deus vai te honrar. Ah, vai. Porque está tudo escrito lá, sabe? Está tudo escrito lá. E é isso que Deus espera de mim e de você. Aleluia. Eu queria que lesse Efésios 2, 8 e 9, porque Deus, Ele vai falar exatamente tudo o que você fez. E Ele vai dizer assim para a gente: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, nós vivemos por um propósito. O nosso propósito, ele, independente da maldade das pessoas, das mentiras, não saia do seu lugar. Continue firme onde você está. Não abandone o seu chamado. Enxerga a sua posição, porque a sua posição ele não está acima do seu propósito. Como nós falamos, no registro do céu estão todas as nossas obediências e todas as nossas escolhas que fizemos por causa dele. Então, fique na posição que você está. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu já falei isso, eu tenho que repetir isso para você. Queridos, como é bom a gente não pensar o mal. Gente, é libertador. Eu estou nessa linha de pensamento.
quando vem um pensamento mau em minha mente, eu desfaço ele rapidinho. Eu ressignifico aquilo, eu rejeito aquilo. E eu falo assim, eu não vou pensar mal. Eu não vou pensar mal. Queridos, isso é libertador. Isso é bom demais. Porque a palavra de Deus diz isso. Que a gente não pense o mal. Porque você não sabe todas as coisas. Você não sabe de tudo que está acontecendo. Existe uma estatística que diz que nós conhecemos 5% de tudo que está exatamente acontecendo. Então, quando a gente pensa o mal, a gente está retendo 5% de uma informação mal dada que o diabo colocou na nossa cabeça. E eu quero dizer para você assim, não vale a pena você reter 5%. Pensa o bem. Pensa, poxa, não estava bem. Não estava no melhor dia. Sabe? Pensa o bem, que você vai se sentir sentir liberdade. Eu estou falando sério com você. Eu tenho exercitado isso. E isso é libertador. Porque eu quero te passar agora o quinto e último, a quinta e última aplicação dessa palavra que diz assim. Amã, ele era um orgulhoso, um ditador, um mentiroso, um injusto. Ele pervertia a lei. E ele exigia que todos se curvassem diante dele, né? Ele se achava, na verdade, um deus, né? E aí, ele queria tirar o quê? A liberdade do povo. Ele queria tirar os direitos, ele queria condenar a pobreza, condená-los à morte. Mas eu gostaria de ler Gálatas 6:7, para terminar. Diz assim, ó. Vamos ler juntos? Vamos lá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, o nosso propósito é muito maior do que a nossa posição. Muito maior. Deus tem um propósito. Quando Mordecai falou para Esther assim, quem sabe não foi para isso que você foi colocada rainha? Gente, isso foi muito, muito forte. Porque não é a nossa posição que temos para alcançar. Nós temos um propósito. Porque através dela, uma nação inteira foi salva. Mas se ela não entendesse isso, hoje não teria uma festa chamada a festa do Purim. E não foi por ela, foi pelo que ela fez, pelo que ela entendeu, pela obediência dela, pelo propósito cumprido. Queridos, eu quero te deixar essa revelação hoje com você. Sabe por quê? Porque hoje, quando nós estivemos aqui hoje de manhã, eu fiquei muito feliz mesmo, de estar aqui e poder incentivar os nossos irmãos, de poderem estar aqui com uma nova dinâmica, uma cabeça mais aberta em relação a muitas coisas que ouvimos. Vocês gostaram? Foi bênção, né? Quem veio gostou, né? Então, assim, por que eu estou falando isso para você? Porque ainda que você não tenha escutado nada, você tem propósito. Parece que é besteira, mas, gente, sem brincadeira, para os jovens aí, e eu quero colocar isso em nome de Jesus aqui, porque eu tenho feito muitos cursos, tenho feito muitas coisas e a gente acaba aprendendo muitas coisas. Sabe, tem pessoas que gostariam de pedir a você, aí não pede, porque tem vergonha, porque você não ofereceu isso como um serviço seu, numa imagenzinha no Canva. Você pode ganhar dinheiro sabendo fazer isso.
Aí você, pastora, bota lá bota lá o meu nome lá, que eu pode botar lá que eu vou fazer as imagenzinhas no Canva para quem quiser. Tem gente que precisa de anunciar um aniversário, mas não sabe como fazer. Isso é propósito. Deus te deu essa habilidade. Sabe? Aí você diz, pastora, mas eu não quero receber. Faz de graça então, se você não quer receber. Mas eu digo para você que Deus te deu toda a habilidade para você ganhar dinheiro também. Isso é simples assim. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que feliz é o jornaleiro, aquele que vende, porque está dando algum benefício para o outro, mesmo que aquele... Tem gente que pode pagar, então que pague. Mas é com propósito. E eu quero muito colocar isso para você. A gente está com um grupo, que esse grupo tem propósito. E eu quero profetizar mesmo, que Deus vai abençoar a sua vida. Porque você está entendendo isso. Às vezes você está, poxa, estou precisando de ganhar um dinheiro para eu ir com a minha namorada, e os jovens, né? Ir para a minha namorada lá no hamburgão, para comer um hambúrguer. Não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, você pode ter o dinheiro. Sabe? É viver com propósito e viver entendendo que Deus está no controle da nossa vida. Fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui, queridos, para abençoar sua vida. Jesus chegou primeiro que você neste lugar. Quando nós lemos toda essa palavra, eu queria muito que você chegasse em casa e você lesse todo o livro de Esther, 10 capítulos, rapidinho você lê. E você comece a gerar no seu coração, para relembrar o que você ouviu e também entender que Deus tem caminhos para você. Eu queria te convidar hoje. Queridos, eu não sei qual a sua história, eu não sei assim... como você chegou até aqui, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você pode e deve depositar toda a sua confiança no Senhor. Você pode e deve acreditar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Você pode e deve acreditar que você pode confiar. Tudo aquilo que você fez está registrado no livro. E mais do que isso, Jesus quer abençoar a sua história. Então eu quero te convidar. Se você quer aceitar Jesus, é a primeira coisa que eu quero te convidar. Se você quer aceitar Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você quer aceitar Jesus, eu quero te convidar, queridos, porque essa história fala de alguém que entendeu quem era Deus. E Jesus é aquele que está agora de braços abertos para você. Jesus está aqui para abençoar a sua vida. E se você também quiser hoje dizer, Senhor, eu quero descansar em Ti, diante dessa luta que eu estou passando, porque eu sei que Tu não vai chegar atrasado, eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Eu quero que você venha aqui na frente também. Eu quero que você deposite profeticamente essa noite em Jesus a sua confiança. Então venha, queridos, porque o Senhor está aqui para abençoar a sua história. Eu sei que o Senhor, Ele não está com os seus braços encolhidos, que não possa te salvar, nem com os seus ouvidos fechados para não poder ouvir a sua voz. Então vem, porque Deus quer fazer milagre na sua vida. Eu quero orar por você hoje, eu quero abençoar a sua vida hoje. Eu quero dizer que nada está em oculto aos olhos do Senhor. Pode vir. O Senhor quer abençoar a sua história. O Senhor quer abençoar a sua vida. Queridos, tem alguém que quer aceitar a Jesus, que quer se render
a Jesus, o Senhor, o Salvador. Aquele que quando uma mulher do poço conversou com ele, ela entendeu que ele podia mudar a vida dela. Aquele que quando Mateus estava ali cobrando imposto, ele diz: segue-me. Ele foi e deixou tudo para servir a Jesus. Queridos, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tem mais alguém que quer vir aqui e quer receber a Jesus, ou que quer entregar esse problema nas mãos do Senhor? Tem mais alguém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte por completo. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu tens falado que a tua palavra não volta vazia, que ela vai e faz aquilo que apraz em cada coração. Por isso, Senhor, eu quero profetizar que mesmo, Senhor, cada um no seu lugar, essa palavra, ela achou corações. Essa palavra criou um novo significado. Essa palavra abriu um leque de oportunidades, Senhor, e eu sei que nós ouviremos testemunhos daquilo que foi falado aqui hoje. Por isso, Senhor, eu quero abençoar essa semana na vida do teu povo. Eu quero abençoar, em nome de Jesus, cada casa, cada família, cada trabalho, cada faculdade, escola. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós não queremos andar pelos nossos próprios achismos. Nós queremos andar segundo a tua palavra. E eu quero profetizar a liberdade que o Espírito Santo nos dá por mudarmos a nossa mentalidade de não pensarmos mal. Senhor, eu profetizo isso hoje na vida e na mente de cada um que está aqui hoje. Vai mudar o seu pensamento e vai começar a desejar pensar o bem, a ressignificar, em nome de Jesus, e vai encontrar a liberdade do Espírito Santo, vai começar a viver uma nova vida, porque aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E eu quero profetizar
que essa raiz de amargura é arrancada agora pela raiz na sua vida. E que você começa a viver um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de renovo. Porque o Espírito Santo está dizendo isso para você hoje. Você não tem mais que viver travado com mágoa. Você não tem mais que viver, em nome de Jesus, grudado numa circunstância desfavorável. Você vai ser livre a partir de hoje. Eu quero profetizar isso na sua vida. Que você vai chegar aqui para ser adorador. Para dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina, Senhor. Ensina, Jesus. Muda a nossa sorte. Nos dá a tua vitória. Porque tu nos ensinaste, Jesus. Queremos te servir em espírito e em verdade. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa essa semana. Abençoa, Senhor. Que o teu povo desfrute como reinante. Que o teu povo desfrute como filhos amados, com identidade e propósito. Que o teu povo desfrute. Eu quero profetizar isso. Aquilo que está no outro não vai te afetar, porque você é filho e filha amada. Você vai reinar nessa terra. Você vai reinar nessa terra. Você vai comer o leite e o mel que o Senhor tem para você. Nada vai te parar mais. Eu profetizo isso na sua vida hoje. Em nome de Jesus, saiba que o Senhor está com você. Nada vai te parar mais, porque você é precioso aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Receba a bênção, queridos. Que você possa hoje sentir essa paz e essa alegria que só o Espírito Santo dá. 3 abraços antes de você sair daqui.